Queridos, assim, ó, só para nós introduzirmos o assunto, não é? Você lembra da tua primeira Bíblia? Né? Quem que te deu? Se você comprou, se você ganhou de presente, você tem um carinho especial para essa Bíblia? Né? Então, assim, olha, eu tenho lá em casa, eu guardo minhas Bíblias também. Eu já mostrei, inclusive, isso aí num sermão que eu fiz aqui na igreja. Né? E é tão bom assim, a gente se apega, né, àquela Bíblia, e depois parece estranho você pegar uma outra Bíblia. Que nem né? a minha, eu tenho uma Bíblia nova. Mas ela gosta da velha, porque a velha está amaciada, está tudo marcadinho, né? Tá tudo, né? É que nem a minha, sabe? Eu tinha uma toda marcadinha, toda organizada, né? Daí comecei a ler isso aqui, estudar isso aqui. Daí assim, olha, demorou um tempo até ela estar toda marcadinha, toda amaciadinha, né? Então assim, ó, tá aqui agora, eu vou ter que usar ela um bom tempo, né? E depois ela tem que fazer uma transição, quando ela ficar velhinha tem que fazer uma transição para a gente pegar o jeito e o gosto por uma outra, né? Então a gente tem um carinho especial pela Bíblia da gente, né? Tem um cuidado tu te encontra na tua Bíblia. Às vezes tu pega uma outra Bíblia, tudo na Bíblia, né? Mas parece que daí você não acha os textos, parece que você não se localiza direito numa outra Bíblia. E isso é o resultado do quê? De estudo. Né? Quando a gente lê e a gente estuda a Bíblia, a gente pega esse carinho, esse apreço, né, por aquele material que você manuseia todos os dias você lê, você medita. E quando então, tu sente o que aquilo faz contigo, sim. Aí tu tem mais apreço pela palavra de Deus. Exatamente. Então, assim, ó, essa é a tônica do estudo dessa semana, tá? Então, assim, a gente vai logo passar a lição aqui de domingo, que vem discutindo um assunto assim que eu quero que você participe dessa discussão, tá? Qual é o lugar que ocupa a leitura da Bíblia na tua escala de prioridades? Porque assim, olha, todos nós temos atividades, temos tarefas, temos responsabilidades diárias, tem trabalho, tem a casa, tem filho, ou tem pai, ou tem mãe, sei lá, né? Às vezes tem alguns que cuidam dos pequenos e tem uns que cuidam os idosos, né? Então assim, olha, mas que lugar ocupa a Bíblia na escala de prioridades para você? O que você meditou e refletiu sobre isso? A Bíblia tem ocupado em primeiro lugar? Você tem dedicado tempo assim, ó, o melhor tempo para Deus? Ou quem sabe pega na rabeirinha assim, ó, no final do dia, antes de dormir, de repente você abre a Bíblia assim, daí tu já não consegue nem te concentrar mais. Ou é o primeiro? Como que está essa relação tua com Deus? Essa é a primeira questão aqui para a gente discutir. E a lição ela fala assim, olha, fazer um estudo rápido é queimar o estudo. Vocês concordam com isso? Tá? Então assim, olha, aquele momento, esquece, está atrasado, bom, então conscientize, olha, eu vou chegar atrasado, pronto. Mas dedica aquele momento assim para ser um tempo de qualidade com Deus. Uma leitura, uma reflexão, um momento de oração, de comunhão. Ou seja, aquele momento ele tem que ser importante. Não pode ser uma coisa assim apressada, só para bater, como é que se diz assim, ó, o ponto, né? Fazer tipo o ritual. Exatamente, fazer o ritual, né? Que nem a Flávia estava falando, né, Batista? Então assim, olha, não é um encontro com Deus. É um café da manhã, é o remédio. Exatamente, é aquele momento especial ali. Quais são as sugestões práticas que a lição de domingo traz para nós aqui, melhorarmos e crescermos nessa questão? O que você tirou de importante aí? Vocês estão tão quietos hoje. Olha, eu percebi assim, nessa lição, nesse estudo do domingo, que até inclusive tem um hino para a gente, né, cantar na hora dele. E foi bem importante assim, para mim, porque eu tenho percebido que a Bíblia é um alimento que tem que ser diário
E é aquele café, onde é o café da manhã, né? Que aí a gente se fortalece para enfrentar os desafios. Exatamente. Do dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer até o final do dia, né? E se a gente deixa para o final do dia, é como se Deus ficasse por último. É. Não, é como não? É, ele ficou por último. Não é como, ele ficou. No final do dia, eu tenho sempre a minha primeira hora da manhã, quando eu acordo. Esse é o ideal, que seja a primeira coisa a fazer, antes de qualquer outra coisa. Mas as sugestões práticas peça a Deus que desperte você. Então, se você tem dificuldade de acordar, tem dificuldade, de repente tem sonolência de manhã, né, acorda daí não consegue se concentrar porque tem sono, gente, peça para Deus isso. Coloque em oração. A lição ela dá essa orientação aqui. Olha, coloque em oração essa questão. Peça para Deus te despertar. E olha, eu tenho certeza assim, eu já fiz um teste já com Deus sobre essas coisas aí. As primeiras 40 madrugadas que eu fiz, faz muitos anos atrás, isso, eu pedi para Deus me acordar mais cedo. Deus acordava bem cedo, gente. Mais cedo do que a gente queria até, inclusive. E assim, e eu acordar assim, tum. Sabe aquele acordar assim que tu já acorda com a cabeça e a mente ligada, né? Era assim, não era assim aquele acordar, sabe que sonolência, não. Aquele acordar mesmo, né? Para ouvir a voz de Deus, para estar na presença de Deus, tá? Então, isso aqui é real. Se você pedir, Deus vai te acordar, se você tem essa dificuldade, tá? E pode ter certeza que vai ser cedo, tá? Não vai ser qualquer coisa. Outra dica aqui, outra sugestão prática, tá? Entregue o seu tempo a Deus. Gente, se o problema teu é a gestão do tempo, entregue o tempo para Deus. Coloque em oração também. Senhor, eu tenho uma dificuldade, não estou conseguindo vencer todas as coisas, é uma preocupação, sempre parece que falta tempo, o dia parece que tinha que ter 26 horas, porque não sei das quantas e tal. Coloque para Deus isso. Eu sempre peço para Deus organizar minha agenda. Olha só, gostei dessa expressão. Eu uso isso bastante, porque às vezes eu chego, eu não sei nem o que fazer primeiro, né? Às vezes eu estou saindo de casa, eu não sei aonde é que eu vou primeiro, porque tudo é urgência. E daí eu peço sempre, Deus organiza a minha agenda, Ele me organiza as minhas prioridades. E diz o que eu tenho que fazer primeiro. Eu saio do carro, às vezes, sem saber para que lado eu vou ir. Aí Deus vai me mostrando, não, pai, que ver tal lugar. Não é? E aí depois eu vejo que foi melhor mesmo, a melhor decisão. Então, assim, é uma coisa que eu tenho isso muito prático na minha vida todos os dias. Então, assim, olha, peça para Deus organizar Então, o teu para mim, tempo. estudar a Bíblia é importante. Tá? Porque eu vou te dizer o seguinte, a gente está cheio de ladrão de tempo, né? É o que mais. Tá? Só que daí a gente nem percebe. Tá? Às vezes pode ser o celular, às vezes pode ser, sei lá, ociosidade, qualquer outra coisa que tu decide fazer ali que não é uma coisa necessária, importante, mas que está te roubando teu tempo. Tá? Então, peça para Deus te ajudar a fazer uma gestão melhor do tempo. E a terceira dica que vem na segunda-feira é: busque a Deus mesmo quando não tiver com vontade. Tá? Mas hoje eu estou com uma preguiça hoje. Acho que eu vou queimar o estudo. Ele disse, olha, vai estudar mesmo sem vontade. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, pai, eu estou me sentindo tão longe de Deus, eu não estou nem com vontade de abrir a Bíblia, eu não vou orar. Mas é aí que eu estou precisando. Daí que tem que fazer, que a gente precisa. Mas a gente faz a gente achar que A gente chama de, eu estou indigo. a gente chama de autossabotagem, essas coisas que a gente Sim. faz, né? A gente faz o que a gente quer. A gente faz o que a gente quer, a gente não faz o que a gente precisa. Gostei dessa expressão aí. Gostei dessa expressão aqui, a gente tem prazer em fazer determinadas coisas, certo? Você de repente assim, não vê a hora de fazer aquilo. Coisa boa quando a gente tem essa vontade, esse prazer de fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente não tem vontade. E a gente tem que fazer igual. Tá? Se você digamos assim, amanhece meio sem vontade, assim, mas hoje eu não estou a fim de trabalhar hoje. Né? Mas tu vai, né? A
a gente não pode se dar assim ao luxo muitas vezes de fazer esse tipo de coisa assim, não dá. Não precisa nem ser pelos boletos também. Tem a responsabilidade. Responsabilidade. Eu não pode deixar a pessoa na mão. Ou então digamos assim, mas eu não estava afim agora de dar atenção para o meu filho, que preciso fazer os tempos, preciso fazer não sei o que, mas eu não estou com vontade. Gente, é tua responsabilidade como pai e como mãe. Chegava em casa podre de cansado, mas nunca deixei de sentar com eles, fazer o quê? Eu cansado sempre nós. Entende? Assim, então tem determinadas coisas que você tem que fazer com vontade ou sem vontade. Então, a questão da leitura da Bíblia, o ideal é que a gente tenha prazer naquele momento, que a gente espere aquele momento especial. Mas se você não está com vontade, seja, como diz aqui o texto, assim, por esforço, então, por disciplina. Não, eu preciso. E entenda o seguinte, você precisa mesmo. Tá? É que nem o sábado. A Bíblia escreve assim, o sábado foi feito por causa do homem. Mas eu não estou com vontade na igreja hoje, eu amanheci com uma preguiça, acho que vou dormir em casa um pouquinho mais. Todo dia tem que levantar cedo. Já chega a semana, eu trabalho a semana inteira, então, gente, o sábado é por tua causa. Entenda assim, você deixar de adorar a Deus no sábado, você está perdendo uma bênção, porque o sábado foi feito por causa de você. Eu falo, Entende? Vamos dar só uma ilustração. Ontem eu estava desmanchando um negócio lá, má vontade, mas desmanchar esse negócio. Até que eu dei uma martelada e aquele pau veio dentro da minha cabeça do chão. Não posso desmanchar esse negócio. O Fio, quando fazia edição para mim de acampamento, ele chegava e não dava certo o negócio e dizia assim, e batia na cabeça, pronto, ele dava vontade de fazer, ele fazia. Indignadão assim, quando vai estudar a Bíblia, dá uma vontade, uma preguiça, é aquilo. Vamos lá. Eu acho que quando a gente entende que isso é um relacionamento e que o maior beneficiado é Nós mesmos, né? É bem isso aí. A gente está perdendo. Está perdendo aquela oportunidade. Segunda-feira, vamos adiante, que o tempo está bem avançado. Qual era o horário que Jesus buscava Deus? O Pai? Primeiras horas da manhã. Tá? E o que diz a tua Bíblia? Ele se levantava de madrugada e ia para um lugar deserto para orar e meditar. Isso mostra que Jesus, ele era intencional nisso? Era intencional. Ele era Deus e humano. Tá? Então era uma prioridade para ele. Se levantar de madrugada para ter aquele momento com Deus. Então, o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus. E é interessante, Jesus tinha lugares para oração. Você tem um lugar para meditação e oração? No quarto. Tá? Eu sou no quarto. Exatamente, eu também. É o meu quarto mesmo. Mas é importante que você tenha um lugar. Tá? Pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser de repente lá no quintal. Tá? O senhor sabe que eu percebi, perdão, Sim. que todas as casas elas têm sala, tem cozinha, tem quarto, tem uma sala de oração. Eu ainda não consegui ver casas que são construídas e dizer assim, essa sala aqui é a nossa sala de oração. Já não faz parte do projeto, né? Não faz parte do projeto. Pois é, mas é algo que deveria fazer parte. Tá? Deveria fazer Sabe, parte por do primeiro projeto. deveria ser, como o senhor falou, primeiro Deus e Senhor de todas as coisas. Tá? Então, assim, olha, fica aqui o exemplo de Jesus, não é? Que era intencional, ele tinha aquele lugar, aquele momento especial para ter comunhão com o Pai. Terça-feira, com a profundidade do estudo da Bíblia, que lições você tirou aqui das orientações que veio por meio desta semana da lição da Escola Sabatina? Quais são os três conselhos aqui, ou 3 instruções para a gente aprofundar o estudo da palavra? O que você tirou daí? Orar primeiro, ler, escrever, compartilhar com alguém. Quando a gente escreve, parece que a gente grava mais. Eu, para mim, Eu peguei um caderno aqui eu já tinha, isso eu tinha sido orientada lá por 2020, 2021, por aí.
esquecido lá, né? Estava esquecido. Então assim, ó, aí entra a figurinha da lição principal, né, dessa semana. O que você encontra ali? Como é que as pessoas estavam ali? Assim, ó, um estava orando ali, ó. Senhor, olha, eu preciso da tua luz, da tua sabedoria, do teu Espírito Santo. O outro estava escrevendo. E o outro estava com uma lupa, né? Ou seja, o que tu faz quando pega uma lupa? Tu quer ver o quê? Os detalhes, né? Aquilo que você não enxerga numa situação comum, né? Então se quer no detalhe, quer aprofundar, quer ver o que está nas entrelinhas, né? Tá ali a agendinha dela aí, ó, que bonito, viu? Aí. E o outro estava do lado, parece que assim, será que ele dormiu ali? Não. Está que nem Maria, quedada aos pés de Jesus, aos pés da palavra. Em meditação. Então assim, olha, é bom a gente ler, mas a gente precisa meditar. Tem que viajar dentro do versículo. Exatamente. A gente tem que meditar. Tá? O meditar é exatamente você ficar refletindo. Parar e pensar assim, o que Deus quer me ensinar com essa mensagem de hoje. Tá? Então, isso é fundamental para a gente ouvir o Espírito Santo falar ao teu coração. Tá? Você precisa desse momento assim, que você precisa parar assim, Senhor, o que tu quer me mostrar aqui? E você parar para ouvir, para sentir, né, para ter essa percepção. Então, isso é fundamental. É fundamental na hora que você está estudando ali. Mas, o que mais que a lição traz aqui para nós aqui, na quarta-feira? Eu gostei ali quando ele falou que a gente pode ampliar, ter uma bênção maior ainda, se a gente ler comentários. Então aqui, a série Grande Conflito de Ellen White, eu acho ótimo ler a Bíblia, também aprofundando com o que ela fala, porque ela dá uma visão assim, prática, mais detalhada e prática para onde a gente estuda a Bíblia. Às vezes a gente pode estudar versículo por versículo. Eu quero estudar Isaías 55, versículo 4. Aí eu fico naquele texto ali dentro. Isaías 55, eu já fiz sermões de diferentes maneiras de Isaías 55, porque eu acho maravilhoso. Tá? É meditação, é o mesmo texto, mas tu tira lições maravilhosas dele. Tem uns comentários, um comentário bíblico adventista. Comentário bíblico, chave bíblica, né? Um livro de Espírito de Profecia, de repente, né? Comentário de Ellen White. Você pode pegar assim, hoje tem muitos recursos assim de apoio, né? Para você fazer uma meditação mais profunda. Mas o mais importante é o Espírito Santo. Mas, exatamente, é verdade. Tá? Mas a bênção em dobro aqui é outra. Qual é a bênção em dobro que vocês tiraram daqui? Compartilhar. Por que em dobro? Está compartilhando com as pessoas. Porque a gente aprende também mais, parece que quando tu fala para uma pessoa, tu renova o teu entendimento. Até a gente, parece que a gente, quando a gente estuda, parece que a gente nem aprende. Mas aí quando tem uma situação, aí a gente, ao passar por uma outra pessoa, tu percebe que aí tu aprendeu e aí tu, né, se reviva aquela. Tu grava também, né? Então assim, olha, o fato de você compartilhar é em dobro, porque na verdade você precisa rever, na verdade, aqueles conceitos, aquele aprendizado, para você passar para outra pessoa. Nesse processo você aprende mais. Tá? Porque você organiza as informações melhor. Tá? Você sistematiza aquelas informações para você poder compartilhar com outra pessoa. E nesse processo a gente aprende mais. Por isso que a bênção, diz ali, é em dobro, quando a gente compartilha. Quando Jesus pediu para a gente propagar a palavra também. Exatamente. Então assim, olha, eu vou ter que voltar de novo aqui à nossa sistemática de você preparar um dia da semana para compartilhar o que você aprendeu aqui na classe. Eu pergunto para você assim, quando nós estávamos fazendo isso, você não aprendia mais naquele dia? Estudar mais. Com certeza. Exatamente o que eu tinha que compartilhar.
Só para contar um episódio aqui, ó, tá? Um testemunho, isso aí até hoje eu não entendo como é que eu fiz. Eu estudei tanto a Apocalipse, que eu consegui fazer um filme dos Cavaleiros do Apocalipse. O que eu fiz? Consegui cavalo conforme ali na descrição do Apocalipse. Consegui gente para fazer isso aí. Né? E eu sou equipamento assim, lá em 1990 e pouco. Rapaz, 2 pastores surgiu daquilo ali. O Luiz Antônio e o camarada. Né? E mais outros que estão tudo mais na igreja, graças a Deus. Então aquilo ali, ó, depois eu tive o Pink Floyd, lembra? Né? O Pink Floyd, tem os camaradas lá, os corpos lá, tudo aquele filme lá. Então eu gostava sempre de abrir aquilo que me tocava assim, ó, eu tinha que fazer uma coisa aqui. Eu criava uma imagem e fazia um filme. Tá? Então assim, tem diferente. Tudo são formas. E aqui ainda fala assim, ó, que o tempo que você dedica para Deus, também Deus dobra o teu tempo. Tá? Então assim, ó, você está preocupado com, mas esse tempo aqui eu não tenho esse tempo. Deus vai multiplicar o tempo para você. Tá? E resolve coisas para você antes mesmo de você fazer. Eu tenho várias experiências disso. Tá? Às vezes você está preocupado com uma coisa assim, tipo assim, olha, eu estou preocupado com isso, mas eu vou colocar primeiro o teu reino em primeiro lugar. Vou trabalhar com as coisas da igreja. Faço seguido isso daí. Coisas da igreja que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que ler, organizar, meditar, preparar. E depois, Deus abençoa, parece que assim, ó, que o negócio rende mais, inclusive, do que o normal. Então, assim, ó, coloque Deus, não fala no reino, tem Os funcionários da loja, né, são os alunos, né? Aí teve um dia que eu estava no programa da igreja, ele não foi, deu falta para todos nós. Não sei se é verdade, mas se deu programa da igreja, o Flávio não foi nesse ano. Os alunos ficam sabendo. Não sei, mas eles eu acho que falta não, mas mas às vezes eu faço os combinados com os alunos. é um trabalho para eles fazerem. Uma atividade. Dizem que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, né? E é verdade. Quando você está cuidando das coisas aqui, ele já está adiantando o que precisa resolver. Tá? Isaías 50, verso 4. Eu quero ler com você esse texto aqui. Eu sei que está no finalzinho do nosso tempo, mas esse texto aqui, a gente precisa dar uma revisada nesse texto, porque está associado com o compartilhar. Tá? Quem lê para mim esse texto? Verso 4. Isaías 50. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O que esse texto diz para você? O que é um erudito? Na minha versão diz para que eu ouça como aqueles que aprendem. Tá? Mas é mais do que isso, um erudito. O erudito geralmente é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Línguas, várias línguas. É um estudioso. Tá? Uma pessoa assim que gosta de estudar. E aqui diz assim, ó, que Deus, Ele nos dá a língua de erudito. Tá? De pessoas assim, ó, que se destacam pelo seu conhecimento. Mas o texto é muito claro em dizer que é Deus que faz isso. Por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Mas alguma coisa precisa acontecer. Tá? Primeiro tem que ter um propósito. Ou seja, Deus nos dá essa língua do dito para que eu tenha alguma coisa boa para dizer para alguém. Então Deus não vai te dar língua de erudito para você guardar as 7 chaves naturalmente no teu coração. É para você, é um conhecimento que precisa ser compartilhado. Tá? Então, compartilhe. Lembra Pentecostes, né? Os discípulos falaram línguas de outras nações justamente porque o objetivo era levar a palavra o mais rápido possível. Compartilhar a palavra. Compartilhar. Tá? Não ficar só com eles. Só com eles. Ali, não, tem que compartilhar a palavra. Mas tem mais uma lição importante nesse verso.
Ele que desperta todas as manhãs, desperta-me o quê? O ouvido. Para que eu ouça. Então, para que eu compartilhe, primeiro eu tenho que ouvir. E eu tenho que ouvir de quem? De Deus. Por meio do Espírito Santo, a sua palavra. Você quer essa bênção na tua vida? Peça para Deus. Tá? Porque eu vejo também Deus é desperta para isso. Eu vejo também a parte que é necessário que eu me dedique tempo para isso. Né? Mesmo que eu não. Eu sei que tem ali, na Bíblia tem toda a palavra de Deus. Mas se eu não fizer um esforço acima da minha vontade de buscar a palavra de Deus e praticar, eu não vou conseguir alcançar essa mensagem que tem para eu conseguir passar também. Exatamente. Então, a lição desse texto, acho que é do esforço, né? A gente tem que se esforçar para estudar a palavra de Deus. Ela não vai ser, ela é um desafio, né? Para nós estudar. A gente tem que se esforçar. Então, às vezes as pessoas acham que não precisa de esforço, mas precisa. Eu gosto muito do texto que diz que olha, o reino dos céus é tomado por esforço. Está lá no Evangelho. Não sei se o senhor lembra de uma história que diz que o homem não sabia, aquele rapaz não sabia ler, nem escrever, nada. E daí ele orava, mas ele acreditava em Deus, e Deus dizia, leia o versículo tal. Ele dizia, mas eu não sei ler, não sei. Ele vai lá e lê. E aí ele foi lá e leu, sabe? E depois ele espalhou para toda a aldeia, assim, e ele conseguia ler. Ele chegou lá, eu li, que Deus mandou e eu sei, né? E todo mundo sabia que ele não tinha. E então tipo, o senhor está falando. E aprende, né? A profecia da igreja também, né? Dá o que quiser para ti, como ele quer, né? A profecia da igreja é linguagem. Ele testemunhou para todo mundo. Testemunhou para todo mundo. Queridos, então assim, olha, nós vamos encerrar. A lição de quinta-feira fala assim de que a Bíblia ela tem que ser algo agradável e doce ao nosso paladar. Ou seja, como disse Jeremias, assim, acharam as tuas palavras logo eu comi e elas foram doces, né, ao meu paladar. Então assim, a Bíblia a gente tem que encontrar prazer na leitura da Bíblia, encontrar alegria em ler a Bíblia, tá? E isso vem pela prática, tá? Na medida que a gente pega o hábito, mais prazer você vai sentir na leitura da Bíblia. Você sente benefício na tua vida. Exatamente. Eu às vezes assim, olha, eu entro tantas vezes na reflexão assim, que às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, ó, e eu me emociono, aí eu sinto tudo que é tipo de emoção, né, lendo a Bíblia. É a atividade que o senhor tem, né? Exatamente, porque tu tem que deixar o Espírito Santo falar para você. Tá? Que Deus abençoe a cada um de nós, a gente continue crescendo, né, neste conhecimento da palavra, e que a gente crie o hábito de ler a Bíblia. Aqui, Tem que desenvolver esse hábito. após a pergunta quinta, naquele parágrafo ali diz assim, ó, a palavra de Deus traz cura para o coração e transformação de caráter. Por isso que eu digo, daí tu vai achar ela doce. É. Tu viu o benefício na tua Sim. vida, não tem como tu não gostar. Benção. Vamos fazer uma oração, quem ora para nós agora, antes de se movimentar, não dá muito movimento. E a caixinha vai quebrar. A caixinha quem vai levar? Caixa de oração? Quem quer levar a caixinha de oração? Ninguém? Vamos orar, Ninguém? então? Vai lá, Luiz, tá lá. Vamos orar? Vamos. Bom Pai do céu, agradecer ao Senhor por esse momento que estivemos, o Senhor reforçando ainda mais o conhecimento da sua palavra. Pedimos que o seu Espírito Santo nos ilumine, nos puxe, nos dedos que nos puxam de orelha a todo momento, para nós lembrarmos de dedicar um pouco mais de tempo ao conhecimento da sua palavra, sabendo que isso é um presente para nós mesmos. Amém. Agradecer ao Senhor pelas imensas bênçãos que tem nos concedido, Senhor. E nos conceda também uma boa participação da igreja